Olá pessoal, meu nome é André Luiz. Eu vim aqui apresentar um seminário sobre o artigo The Ethics of AI, An Evaluation of Guidelines, do pesquisador Thilo Hagendorf. Nessa parte de introdução, eu não vou entrar muito em detalhes sobre motivações, esse tipo de coisa, porque praticamente todo mundo da turma que já fez um seminário do tema sobre ética já abordou muito essa questão de por que a gente precisa de ética, né? Mas em breve resumo, a recente explosão de tecnologias de IA é acompanhada por clamores de aplicações éticas. Como resultado, conjuntos contendo princípios, guias e recomendações éticas foram criados em anos recentes, com a esperança de adoção imediata pelos desenvolvedores das tecnologias, na medida do possível. Então, o propósito do artigo aqui não é bem entrar em detalhes sobre cada um dos guias éticos, nem propor um guia ético. É analisar os que já existem, verificar que tópicos são mais frequentes, quais são menos frequentes e por quê. E no fim, propor verificar o grau de aderência, né? Se esses guias estão sendo aplicados na prática, se essa aplicação ela faz uma diferença real, um impacto. E por fim, propor melhorias para os sistemas já estabelecidos. Então, a metodologia dele realmente analisa 22 guias éticos. O artigo não entra em muitos detalhes sobre cada um, mas o que é importante aqui não é exatamente ver a fundo, né, cada um. É saber que tipos de tópicos eles cobrem. Enfim, a gente pode ver aqui em cima que esses tópicos daqui são bem mais frequentes, ou seja, quase todos os guias tocam nesses tópicos. E tem tópicos mais aqui embaixo que são bem menos frequentes, né, quase nenhum cobre. E aí ele tenta teorizar sobre por que isso acontece, que tópicos são esses, né, por que isso está acontecendo. Infelizmente essa foi a imagem com maior resolução que encontrei, essa era que estava no artigo. Mas como eu falei, assim, não precisa saber qual é qual aqui, só precisa entender que existem alguns tópicos que são realmente são preferidos, né, das pessoas que fazem esses guias. E a gente vai discutir eles já. Pronto, então a gente viu que tem alguns tópicos que são bem mais frequentes, né? E aí o autor tenta trazer uma possível explicação para esses tópicos. Que os principais são responsabilidade, privacidade e equidade. São tópicos que o autor considera um bloco mínimo necessário para constituir um guia ético. E aí ele tenta explicar, né, por que esses tópicos, especificamente, que são tópicos que podem ser ou até já foram solucionados de forma técnica e matemática, validados matematicamente, são tão mais frequentes. A possível explicação que o autor acha é a predominância masculina que influencia na popularidade desses tópicos. Você tem esse dado aqui que é apresentado lá no artigo de que 30% dos autores de estudos de IA são mulheres, enquanto 70% são homens, né? É uma porcentagem muito maior de homens. E ele se baseia num estudo realizado em 82 que observou de forma empírica que homens têm uma abordagem um pouco mais voltada à lógica e mais calculista em frente a problemas morais, especificamente, né? E mulheres, ao contrário, têm uma visão um pouco mais big picture, de orientação à emoção, elas enxergam mais de uma forma amplamente empática mesmo. Então, enfim, quem está dizendo isso não sou eu, está deixando bem claro, é um estudo realizado em 82, todas essas informações estão lá disponíveis no artigo. Enfim, aí ele fala dessa forma, né? Já que a maior parte dos profissionais são homens, eles pensam nos problemas de forma um pouco mais calculista e técnica, né? Os problemas morais, no caso. E tanto é que muitos desses problemas de privacidade e responsabilidade e equidade já foram resolvidos de forma técnica. E agora sobre as omissões. Existem omissões que são bem justificáveis e compreensíveis, como os tópicos acerca de inteligência artificial verdadeira, consciência de máquina, pois são tecnologias realmente puramente especulativas. Outras, porém, tratam de problemas reais e poderiam ser melhor representados. Abusos políticos e custos, sociais e ecológicos. Quase nenhum guia discute a possibilidade das aplicações serem usadas para abuso político, na forma de bots, fake news, deepfakes, fraude eleitoral, entre outros. Os únicos guias que tocam no assunto de controle democrático são o Montreal Declaration for Responsible Development of Artificial Intelligence, 2018, e o AI Now 2019 Report,
que proíbem explicitamente o uso de sistemas AI para impor certos estilos de vida ou conceitos de viver bem, a exemplo do sistema de escola chinês, que é o que está aqui na imagem. Ok. E o de Montreal, em específico, critica muito o uso das aplicações para a redução da coesão social, como o isolamento controlado de indivíduos em câmeras de eco, né? Aquela questão do Facebook de separar as pessoas, aí você fica cada vez mais isolado dentro do seu grupo que tem a mesma opinião, e isso acaba refletindo, né, suas opiniões. A câmera de eco você sempre ouve a mesma coisa, enfim, acho que todo mundo já é familiarizado com isso. Agora surge uma pergunta crítica. Guias éticos realmente impactam nas decisões profissionais no campo de AI e Machine Learning? A resposta é: geralmente não. A ética, de forma geral, carece de mecanismos que reforcem as suas próprias normas. No estudo realizado em 2018, citado no artigo, 63 estudantes de engenharia de software e 105 profissionais da mesma área foram colocados de frente a cenários de decisão ética, com contexto em software. O estudo concluiu que não houve diferença significativa entre aqueles que foram expostos aos códigos de ética e os que não foram, tanto estudantes quanto profissionais. Engenheiros realmente não possuem educação sistemática acerca de obstáculos éticos, nem são incentivados a levantar questões éticas no ambiente de trabalho. Já na escala macro, essa ineficácia da ética pode ser explicada pela urgência do desejo de monetização da tecnologia. Esse propósito de tornar IAs lucrativas não é guiado primariamente por princípios e valores éticos, mas sim por lógicas econômicas, obviamente, né? Um ponto que eu considero muito importante ressaltar é que o interesse de corporações no campo da ética em IA é normalmente autopreservativo. Ou seja, ao adotar, formular as próprias regras éticas, devem ser acatadas dentro da empresa ou instituição, né, pelos profissionais. Essas empresas e conglomerados sugerem para os legisladores que a governança interna da ciência e da indústria é suficiente para evitar abusos e de que não são necessárias leis específicas, regulamentações para diminuir esses riscos. No contexto de negócios também, velocidade é tudo, e em muitos casos ignorar preocupações éticas é realmente equivalente a tomar o caminho de menor resistência. O sociologista alemão Ulrich Beck traz a seguinte metáfora: no cenário atual, o papel da ética se equipara a um freio de bicicleta em um avião intercontinental. Realmente tempo é dinheiro, né? E aí, sobre a questão dos avanços, o que tem sido feito para melhorar? Visto que os guias éticos não têm apresentado impacto satisfatório, o que pode ser feito? Geralmente, os guias postulam princípios muito vagos e abrangentes, que precisam ser implementados em grupos de diversificadas práticas científicas, técnicas e econômicas, onde muitas vezes os indivíduos estão dispersos geograficamente, né, pelo globo e possuem culturas e prioridades diferentes. Você pega um pessoal por exemplo, aqui que trabalha no projeto da Motorola, no SIM, e eles estão em contato toda hora com gente da China, gente da Índia, se eu não me engano. Essas pessoas têm culturas muito diferentes umas das outras e, obviamente, isso impacta no que eles consideram prioridade, né, acerca dos valores éticos e morais mesmo dela. Enfim. O autor defende que é necessário haver uma especialização da ética, uma transformação do conceito geral de ética para conceitos menores, variados e com objetivos mais diretos e tangíveis, microéticas. Dessa forma, é possível que tenhamos um conjunto mais bem definido de ética tecnológica, ética de máquina, ética de computadores, ética de informação, ética de dados, entre outros. A menos que os eticistas sejam capazes de tocar nos detalhes técnicos de cada área, a ética continuará sendo visível apenas para o grande público, mas não em ambientes profissionais. Acerca da abordagem atual, é chamada de abordagem deontológica. São regras estritas, possuem deveres e muito permeado por imperativos, né? Faça, não faça. Os guias tradicionais se encaixam muito nessa categoria, oferecendo um conjunto de regras universais que devem ser seguidas. O autor defende que essa abordagem tem muito a ganhar se mesclada com a ética das virtudes, que veremos a seguir. A abordagem da ética das virtudes, ela se baseia na disposição de caráter, intuição moral, não define códigos de conduta, ao invés disso foca no nível individual. Não é mais um exercício onde o indivíduo precisa marcar as caixas dos itens que ele já realizou, né? Tipo, ele tem uma lista de
de afazeres, de deveres, como foi mencionado no slide anterior, e ele sai marcando o que ele fez de certo e errado. Dessa vez, não. É uma dinâmica realmente capaz de avançar as personalidades, mudar atitudes, reforçar responsabilidades e desenvolver a coragem necessária para não perpetuar atitudes antiéticas. Cultivar uma personalidade moral significa expressar virtudes como honestidade, equidade, coragem, justiça, empatia, civilidade, entre tantas outras. Essas virtudes, consequentemente, aumentam a chance do indivíduo tomar as decisões éticas, né? Em vez de você treinar o indivíduo para seguir aquele padrão ético, aquele livrinho que você ganha quando entra na empresa, você treina o indivíduo para ser uma pessoa ética, não um profissional ético, e, consequentemente, por ser uma pessoa ética, ela vai tomar decisões éticas durante a vida profissional dela, durante a carreira. E ter perspectiva, pensamento crítico para saber quando cada conduta, né, vamos dizer assim, pode ser aplicada no momento, no obstáculo que ela está olhando agora, né? Então é isso. Obrigado por me ouvirem. Desculpem qualquer coisa, o som, talvez. Podem mandar pergunta aí pelo Meet ou até mesmo pro meu e-mail. Até.